Boa noite a todos os nossos irmãos, encarnado e desencarnado que se encontram aqui nesse momento. Boa noite aos nossos irmãos que se encontram do outro lado da página, nos assistindo pelo Facebook. Que se sintam à vontade para colocar as suas águas para fluidificar. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Werneck, os nossos guias espirituais, estão abertos os trabalhos da noite de hoje. Para quem chega aqui pela primeira vez, mas aqueles que estão sempre aqui conosco, eu sempre digo que antes de nós sair de casa, já está preparado que nós vamos ouvir aqui hoje. A gente é intuído vir até aqui. Então hoje eu vou falar, na minha abertura, que eu amo muito falar da fé e da esperança, mas vocês que estão aqui viram que começou, já falamos, já as gurias também ali já fizeram a parte delas falando da fé. E para dizer para vocês que nada é por acaso, que tudo é preparado. A minha abertura foi preparada semana passada, que eu iria falar da fé, mas por motivos eu não pude estar presente, mas a abertura ficou para hoje. Então, que era para ser hoje, era para se falar da fé. Que eu, como sou uma pessoa que eu acho que a fé é muito importante na nossa vida, então, a fé. Eu sou irmã mais velha da esperança e da caridade, chamo-me fé. Sou grande e forte, aquele que me possui não teme o ferro e nem o fogo, pois ele é a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Irradio sempre vós, com um facho cujos jatos brilhantes se reflete no fundo dos vossos corações, e vós comunico a força e a vida. Entre vós, dizem que transporto montanha, mas eu vós digo, venho erguer o mundo, porque o Espiritismo é a alavanca que me deve ajudar a unir-vos a mim. Eu sou a fé, moro com a esperança, a caridade e o amor no mundo dos espíritos puros. Muitas vezes deixei as regiões etéreas e vim à terra para vós regenerar, dando vós a vida do espírito, mas fora os mártires dos primeiros tempos do cristianismo, em alguns fervoroso sacrifício, de tempos em tempos, ao progresso da ciência, das letras, das indústrias e da liberdade. Não encontrei entre os homens senão indiferença e frieza, e tristemente retomei o meu voo para o céu. Julgais-me, eu vosso meio, mas vós enganais, porque a fé sem obras é um sepulcro de fé. A verdadeira fé é a vida em ação. Antes da revelação do Espiritismo, a vida era estéril. Era uma árvore ressequida pelos raios que nenhum fruto produzia. Reconhecem-me por meus atos, eu ilumino as inteligências, aqueço e fortaleço os corações. Afasto para bem longe as influências enganadoras, e vós conduzo para Deus pela perfeição do espírito e do coração. Vinde colocar vós sob minha bandeira, eu sou poderosa e forte, eu sou a fé. Sou a fé e o meu reino começa entre os homens, reinos pacífico, que as tornará feliz no presente e na eternidade.
A aurora do meu aparecimento entre vós é pura e serena. Seu sol será resplandente e seu acaso virá docemente a embalar a humanidade nos braços de eterna felicidade. Espiritismo, derrama sobre os homens o teu batismo regenerador. Eu lhe faço um apelo supremo. Eu sou a fé. É da Revista Espírita, Jornal de Estudo Psicológico, 1862, fevereiro, Ensino Dissertações Espírita. Então, eu não preciso falar mais nada, né? O que a fé faz com a gente? Sem ela, nós não vamos a lugar nenhum, gente. A gente nem começa a andar e nem nada. Quando a gente está naqueles momentos que a gente acha que nada vai dar certo, que tudo está perdido, vamos nos agarrar à fé e à esperança. E aí, junto, em forma de agradecimento, a gente já faz a caridade, seja através da oração, de uma palavra, de um abraço, aí fica a critério de cada um de nós. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos com a nossa irmã Débora, e logo após a explanação do Evangelho com a nossa irmã Liane. Que assim seja, Jesus. Da lembrança da existência no corpo físico, a questão 304. O espírito recorda-se da sua existência no corpo físico? Sim, pelo fato de já ter vivido muitas vezes na Terra, lembra-se do que foi e do que fez como homem. Algumas vezes essa lembrança lhe faz rir porque ele sente pena de si mesmo. Comentário de Kardec. O mesmo ocorre com o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras que cometeu na juventude ou das ingenuidades de sua infância. Questão 305. A lembrança da existência em corpo físico se apresenta ao espírito recém-desencarnado de maneira completa e repentina? Não. A lembrança lhe surge pouco a pouco como algo que sai de um nevoeiro e à medida que nessa lembrança ele fixa a sua atenção. Questão 306. O espírito lembra, com detalhes, de todos os acontecimentos de sua vida? Ele consegue rever toda a encarnação de uma só vez? Ele recorda os fatos que tiveram maior influência sobre a sua nova condição de espírito. Entretanto, existem circunstâncias de sua vida para as quais ele não dá a menor importância e delas nem procura se lembrar. Boa noite a todos que se encontram na Casa Espírita nessa noite e também aqueles que nos assistem através da nossa página. O tema de hoje já foi explanado numa quinta-feira, mas me foi solicitado que eu trouxesse essa reflexão também na segunda-feira. São reflexões sobre sentimentos e atitudes que nós tomamos no dia a dia e que refletem negativamente na nossa vida. De acordo com o dicionário, o significado da palavra desânimo é desestímulo, desalento, esmorecimento, é ausência de entusiasmo, de vontade e de coragem. É um sentimento desolador que acomete cada um de nós em certos momentos e frente a tantos obstáculos da nossa existência, e pode ser tão intenso a ponto de retirar a graça de atividades e interesses das coisas que nós gostamos de fazer. Coloca você para baixo e o deixa sem vontade de concluir os seus afazeres habituais. Todos nós, independente de sexo, de situação financeira, de credo religioso, passamos por um momento em que parece que nadamos contra a correnteza. Por mais que nos esforcemos, parece que um sentimento de impotência toma conta do nosso ser. Até aquelas atividades que nos dão prazer parecem não fazerem sentido. Sentimos-nos fracos,
paralisados, sem ânimo para viver. Nos sentimos pequenos demais para vencer os obstáculos que a vida nos traz e vamos reclamando e ficando desanimados e outros problemas vão aparecendo. E temos a impressão de que tudo está dando errado na nossa vida. Todos esses sentimentos tendem a desencadear dificuldades em achar soluções e enfrentar as batalhas da nossa existência, ampliando muitas vezes o tamanho dos problemas e diminuindo a nossa capacidade de resolução. Cada dificuldade é vista com proporções avantajadas e nos vemos como formiguinhas indefesas diante de um monstro invencível. A falta de ânimo é um sentimento muito comum, que aparece em decorrência da insatisfação crescente em relação a alguma coisa. Pode ser um propósito de vida, o trabalho, o relacionamento, conflitos familiares ou até mesmo a mesmice do dia a dia. Mas devemos ter muito cuidado, pois se a nossa rotina está como sempre foi, nada mudou, mas sentimos que subitamente perdemos o ânimo em relação à vida, pode ser um alerta e devemos procurar ajuda, para que isso não se torne uma depressão, que já é algo muito mais sério. Aquilo que eu vejo e em que eu acredito cria a minha realidade. Por exemplo, se no início de um dia cheio de trabalho, eu começar a reclamar da quantidade de tarefas que me aguardam, do esforço que eu terei que fazer, das dificuldades que terei que enfrentar para solucionar cada obstáculo do dia, eu já começo a me sentir cansado. Até mesmo antes de iniciar a jornada, eu fico irritado e com falta de motivação para começar a trabalhar. Sem falar nas energias negativas que atraímos com esses sentimentos e sensações. Vou me tornando uma pessoa irritada, reclamona, que atendo mal as pessoas, que trato mal os colegas, enfim. O pensamento é uma fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, por intermédio das quais influenciamos a vida das pessoas próximas. Regenerado o pensamento, o caminho que nos conduz a Deus se revela reto e limpo. Aquele que tem o pensamento elevado se enriquece de energia saudável e adquire o hábito de se manter em equilíbrio emocional, o que favorece todos à sua volta. Será que, se eu mudar meu modo de agir frente aos obstáculos, eles não ficam menores? Não seria o caso de enxergar a situação com um olhar positivo? Um olhar otimista? Porque esse olhar vai criar uma nova realidade, também positiva. Pensar que se eu estou numa situação é porque eu tenho condições de resolvê-la. E principalmente se eu tiver boa vontade e não me deixar abater, naturalmente terei criatividade e a solução virá. Eu terei ânimo para enfrentar as situações. Um olhar positivo tem o efeito de diminuir a importância do problema, de aumentar a nossa autoconfiança e mudar a perspectiva da nossa vida. Um ensinamento espiritual que está no livro Nosso Lar, de Chico Xavier, é: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, se os problemas aparecerem, nada de desânimo. Você está pronto para solucioná-los. O primeiro passo é evitar as dramatizações, porque nós
temos a tendência de exagerar o tamanho dos problemas. Se o amigo tem uma doença ou uma dor, a nossa é sempre maior que a dele. Existe sempre uma competição para ver quem está pior, não é mesmo? E quanto mais comentamos o tamanho do problema, maior e mais vigoroso ele fica. E os laços que nos ligam a ele ficam mais fortes. Tudo aquilo que damos importância tende a crescer. É claro que reclamar e se estressar faz parte da vida, do dia a dia, mas o problema é ficar em constante angústia, medo e estresse. Devemos expor nossas emoções, mas temos a necessidade de ter inteligência emocional para distinguir reclamação tóxica de reclamação produtiva. Um estudo sobre neurociência numa universidade americana constatou que o hábito de reclamar altera negativamente o humor da pessoa, podendo criar um estado permanente de baixo astral. O cérebro constrói as suas conexões com base em tudo que é repetidamente exposto. Portanto, se alguém está habituado a fazer reclamações e ter pensamentos negativos, o cérebro buscará fazer isso novamente, já que esse é o caminho mais fácil para ele. E é por onde ele costuma caminhar. A boa notícia é que isso também acontece de forma contrária, com o pensamento positivo e com a gratidão. E é dessa mesma forma que as energias dos espíritos bons e nem tão bons assim são atraídos por nós, através dos nossos pensamentos luminosos ou sombrios. No capítulo pertinente às penas e gozos terrestres do Livro dos Espíritos, Kardec é instruído que o homem não pode gozar de completa felicidade na Terra, mas depende dele a suavização dos seus males, e deverá ser tão feliz quanto possível. Na questão 922 deste capítulo, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Os espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, vamos ter confiança em nós, tenhamos perseverança e fé, pois o desânimo tem aniquilado muitas vidas. A fé robusta e vigorosa nos dá essa perseverança. No livro Histórias para Abrir um Coração, de Jack Canfield, tem uns exemplos muito bons de fé e perseverança. Em 1962, 4 jovens músicos apresentaram-se pela primeira vez em uma gravadora. Foram rejeitados por um executivo que lhes disse: não gostamos do seu grupo de guitarristas, estão fora de moda. Esses músicos eram os Beatles. Outro exemplo: depois de perder progressivamente a audição e com 46 anos estar completamente surdo, Beethoven compôs ainda 5 sinfonias, todas de muito sucesso. Quando o Graham inventou o telefone em 1876, não impressionou muitos patrocinadores. Depois de demonstrar o aparelho, dando um telefonema para o presidente dos Estados Unidos, recebeu a seguinte resposta: é uma invenção surpreendente, mas quem iria querer um aparelho desses? E a semana passada eu
assistindo a uma entrevista com o Cafu, que jogou 142 partidas pela seleção brasileira e foi campeão 2 vezes. Ele comentou que ele foi reprovado em 9 peneiras, todos dizendo que ele não tinha talento para o futebol. Então, vamos deixar de ser descrentes, pois isso nos torna sem energia. A fé em si mesmo, e principalmente em Deus, mobiliza recursos incalculáveis e faz brotar das entranhas do nosso ser uma força capaz de nos fazer transpor todos os obstáculos. E claro, junto com esse ânimo, atraímos companhias espirituais que nos dão força, nos amparam, nos impulsionam a achar as soluções que buscamos. Se acreditarmos que o problema é insolúvel, a crise é invencível, que a doença é incurável, que somos fracos e pequenos demais para dar a volta por cima, vamos sucumbir a nós mesmos. Pois o que acreditamos se torna realidade. Se a vida não caminha bem, é porque não estamos sintonizados com o bem. Não porque somos maus, apenas falta sintonia com o bem, com a coragem e com o estímulo. Quando os problemas são superados, nos sentimos fortes, descobrimos o nosso Deus interior. Essa força é acionada pela fé. Quando olhamos para um problema e julgamos que sempre haverá saída, criamos condições espirituais favoráveis para que as soluções apareçam. Jesus afirmou em Marcos, no capítulo 9, versículo 23, que tudo é possível àquele que crê. Quando você se acredita fraco, faltam-lhe as energias necessárias para o êxito. Se você se julga incapaz, seu inconsciente não lhe traz a sabedoria necessária para enxergar uma solução. Mas quando você se vê corajoso, essa energia o impulsiona a quebrar as barreiras que aprisionam você na dificuldade. Como você se olha? Você se vê acreditando em si mesmo ou achando que é incapaz de resolver seus problemas e tocar a sua vida? Acredite que você está construindo a sua vida a cada dia. Quando você não crê, seus caminhos se fecham. Sua criatividade desaparece, sua luz se apaga, sua energia enfraquece. Mas quando tem fé em si mesmo, sua luz interior se acende, iluminando os seus caminhos e tornando tudo mais fácil. Não dê ouvidos à voz do desânimo. Ore mais a Deus. Encontre-o dentro de si e sinta sua força de volta. Seu ânimo revigorar e a coragem vibrar no peito. Pela oração, abrimos os canais do auxílio divino para as nossas dificuldades. Deus nos concederá a coragem, a paciência e a resignação para aqueles que pedirem com confiança e lhe dará os meios para se livrarem das dificuldades. Deus ampara os que ajudam a si mesmos. Segundo o ensinamento, ajudem-se que o céu os ajudará. Sejam dóceis aos Espíritos do Senhor. Chamem-no do fundo do coração, e então ele enviará seu Filho bem-amado para instruir todos e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, vim porque me chamaram. Esse ensinamento está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Mas lembre-se, não basta somente orar. Precisamos trabalhar para a solução dos problemas. Somente quando tomamos atitudes positivas é que Deus poderá nos guiar pelos caminhos da felicidade, livrando-nos dos atalhos perigosos e aproximando-nos de situações
que nos mostrarão a chave da solução de nossas inquietações. O maior erro do ser humano é ignorar a sua força interior, seus poderes criadores e a sua herança divina. Pensa e veja quanta coisa é capaz de fazer. Nem tudo é fácil, mas tudo é gratificante. Abençoados sejamos todos nós. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus e fazer a nossa caridade, que é aquela que não precisa de dinheiro, que a gente só precisa nos manter em sintonia com o nosso mentor, o nosso guia, o nosso anjo da guarda, nossos amigos de luz, e levar para aqueles que se encontram nos seus lares em sofrimento, que eles possam receber a visita dos enfermeiros da luz. Aqueles que se encontram nos hospitais, junto aos seus acompanhantes e os profissionais da saúde. Os nossos idosos nas casas geriátricas. As nossas crianças nas casas de passagem e orfanato. Os jovens nos reformatórios. Os presos nos presidiários. Os presos nos presidiários, nos presídios e todos aqueles nossos familiares, nossos colegas e amigos de trabalho, que eles possam receber também a visita do nosso enfermeiro da luz, levando muita paz, muita luz, muitas energias positivas, e que chegue aqueles nossos que ficaram nos nossos lares, que eles possam receber também, e que essa luz chegue também a todos os trabalhadores das casas espíritas do mundo terra, e de todas que estão sempre fazendo o bem, sem olhar quem, seja através da oração. Que todos recebam essas visitas, sim. E passamos agora para a segunda parte dos trabalhos, com passe, radiação. E que Deus e Jesus abençoe cada um de nós nesse momento. Que assim seja, Jesus. Senhor do Universo, Altíssimo Pai, neste mundo tão envolvido em sombras, peço que me ajudes a despertar a luz que jaz adormecida no íntimo do meu ser. Que ela brilhe na minha mente e no meu coração, se irradie pela minha boca, iluminando o ambiente quando eu falar. Que ela brilhe nas minhas mãos, para que eu possa pôr luz em cada coisa que tocar. Que a tua luz, Altíssimo Pai, clareie os caminhos de todos nós, seres humanos, para que possamos nos harmonizar com as tuas leis, com a natureza, com a vida. Porque com as mentes harmonizadas, podemos pensar melhor, com serenidade e equilíbrio. E com o amor vibrando em nós, saberemos conduzir melhor as nossas vidas, nossa fala, as nossas ações. Por tudo isso e por tudo mais te agradeço, Altíssimo Pai.
Que o nosso mês de junho seja iluminado e abençoado, que a gente possa passar por as dificuldades que vier, mas sempre a fé acesa em nossos corações, a fé, a esperança, a caridade, tudo o que for necessário para a nossa caminhada e para a nossa evolução. Possamos ter uma semana também abençoada e iluminada, e que Deus, Jesus, Espírito de luz protetor, envolva cada um de nós na nossa volta para casa. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Werneck, nosso guia espiritual, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite. Que assim seja, Jesus.